Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje vou cumprir uma promessa. Porque eu prometi na semana passada que esse episódio sairia no sábado e por diversos fatores ele não saiu. Mas cá está, nesta terça-feira, o nosso segundo pilha de leitura deste mês. Sim, eu pretendo fazer um quadro mais padrão, pro pilha, assim como algumas outras coisas que podem surgir. Mas o pilha é realmente uma coisa que eu já tinha começado e tava pensando em fazer mais frequente, acabou não rolando. Mas assim, como vocês já viram na thumbnail, eu vou falar hoje de Nana, vou falar do pilha de leitura, dessa reimpressão bacanérrima que a JBC trouxe aí. E sim, vamos falar um pouco, porque eu não sou uma pessoa de falar que obra é essencial, etc. Até falo que uma ou outra é super indicada pra quem é fã de quadrinho, pra quem é fã de um tipo de mangá, mas falar que uma obra é essencial é muito raro. E Nana é uma obra que eu já começo falando que sim, ela é uma obra essencial. E se você que está ouvindo isso não assistiu, não leu Nana, cara, termina esse episódio e vai atrás. Só vou começar dizendo isso, tá? Mas vamos lá. Primeiramente, vamos pro de sempre, vamos pra parte técnica do negócio, porque é assim que a banda toca. Escrito e ilustrado por Ai Izawa, Nana começou a ser publicado na revista Cookie da Shueisha em 26 de maio de 2000 e seguiu em publicação até o mesmo 26 de maio de 2009, que foi quando entrou em atos no Japão por conta da saúde da autora, que a autora teve um problema na mão, não conseguia mais desenhar, e esse problema se estende aí até os dias de hoje, tanto que a autora voltou a desenhar recentemente algumas coisas menores, como um quadro extra que tem nos volumes de Nana, mas em entrevistas mais recentes ela ainda disse que não está pronta para esse retorno. Vale mencionar que Nana virou um sucesso, foi uma das obras assim que realmente entrou nos pontos de quase desbancar One Piece em listas de mais vendidos, e esse sucesso obviamente não veio de graça. Então, tivemos anime da série, um anime de 47 episódios que foi exibido entre abril de 2006 até março de 2007, tivemos 2 live actions, tá? E além disso, foi uma obra que fez muito barulho. A JBC publicou a série originalmente de 2010 até 2011, 2012, se não me falha a memória. Ela publicou tudo que havia saído e desde então Nana estava fora de catálogo. Até que no ano passado, a JBC, pegando todo mundo de surpresa no JBC Festa, anunciou a reimpressão e os 2 primeiros volumes chegaram em dezembro. Que são os que estão aqui do meu lado. Vocês não estão vendo porque não tá em vídeo, mas são os 2 volumes que estão aqui do meu ladinho. Volumes esses que eu li no final de ano foram inclusive minhas últimas leituras, mas não. Foram umas das últimas leituras do ano. Tá uma edição muito bonita. Para não falarem que eu não falo de edição, a edição tá muito bacana. Tá uma edição bem chamativa e bem charmosa. Mas eu acho que falar da edição é o de menos, porque assim, Nana, eu vou falar uma coisa aqui que vai ter gente que vai me condenar, mas Nana podia ser publicada em papel de pão, cara. É uma obra essencial, é uma obra extremamente necessária e a gente vai falar um pouco disso agora, tá? Qual que é a história de Nana, Paulo? Você tá falando aí que é bom, e qual que é a história? Por que é uma obra que é tão aclamada? Porque Nana, ele trata de 2 Nanas diferentes, tá? A Nana Komatsu e a Nana Osaki, que são 2 personagens que, por algum motivo irônico, da vida, elas acabam se cruzando em dado momento. O primeiro volume, inclusive, nos explica o background de cada uma delas, sendo o primeiro capítulo voltado para Komatsu e o segundo para Osaki. E a gente vai entendendo um pouco melhor, enquanto uma é extremamente sonhadora, extremamente com uma perspectiva muito mais otimista de vida, a outra tem uma perspectiva mais tranquila, talvez até um pouco mais negativa, se a gente for pensar de certa forma, pelo tudo que ela já passou. Então são pontos de vista diferentes de 2 personagens que têm o mesmo nome, nasceram no mesmo... Mano, basicamente é muita coincidência para 2 personagens. E são 2 personagens que elas se cruzam, e o destino de ambas mudam por conta disso. Então assim, é muito interessante ver, como a Izawa trabalha esse conceito, como ela trabalha as personagens em si, e nos mostra que cada uma delas tem uma visão diferente de mundo, e que essa visão diferente molda muita coisa, Então, por exemplo... É muito legal quando você lê o capítulo da Nana Komatsu, que é a primeira, e você vê que ela é muito jovenzinha sonhadora, é muito idealista, quer realmente que o mundo seja muito perfeito, e assim vai indo, e você percebe claramente que ela é aquela personagem que ela não tem o mínimo pé no chão, ela realmente acredita que a vida é esse morango, porque sim, ela se ilude, acredita no príncipe encantado e tudo mais, mas ela não tem a menor ideia do que fazer. Ao mesmo tempo que a outra Nana,
né? A Osaki, ela é uma Nana mais pé no chão, ela é uma Nana que entende das ilusões, das decepções que a vida nos oferece. Então a visão dela de mundo é uma visão de tipo assim, ela se abraça ao que ela tem, mas sem ficar naquela de ter tanto apego, né? Porque ela tem arrependimento por conta de diversos pontos, e assim que vai se desenvolvendo. Né? Então, ao longo do primeiro volume, a gente conhece, primeiramente, o background de cada uma delas. É no segundo que a gente realmente vê como a interação das duas, né? Porque as duas acabam se encontrando. E assim como a gente tem um elenco de apoio de ambos os lados extremamente charmoso, né? Tanto do lado de uma Nana quanto de outra, a gente tem um elenco aí de apoio que é muito divertido, tem bons personagens, tem momentos assim que nos entregam muito. Tá? Então, assim, é muito difícil a gente não conseguir olhar assim para as duas personagens e não falar que, meu, elas são maravilhosas. Elas têm um elenco de apoio muito legal. A forma como a Izawa vai construindo todos esses momentos e vai fazendo até que as coincidências mais bobas sejam algo muito grande, é uma coisa muito interessante, entendeu? É uma coisa que nos deixa curioso pra gente ver como que ela vai desenvolver cada vez mais os relacionamentos, como que ela vai mostrar essa maturidade, porque, por exemplo, ter duas pessoas com perspectivas extremamente diferenciadas nos dá uma visão muito diferente de universo, nos dá uma visão muito diferente de mundo. Então, por exemplo, eu que tenho um perfil mais otimista, quando eu convivo com pessoas que têm um perfil que é mais pé no chão, que é mais assim, pautado, em sempre tentar achar coisas mais lógicas, dá um contraste. Então, isso é muito legal, isso torna realmente as coisas mais fluidas. E sem contar que, convenhamos, a Izawa, para quem conhece, sabe que ela tem uma ideia muito pautada em entregar muito bem. O que ela se propõe a entregar, ela entrega realmente algo que você fica cativado, que você fica curioso e que realmente te gera aquele empenho, te gera aquela vontade de conhecer cada vez mais aquele universo que ela tá te entregando. Então, é muito legal. Sem contar que assim, a arte da Izawa é muito bonita também, o que ajuda mais ainda na contagem do que ela quer fazer. E até por isso, funciona cada vez melhor. E óbvio que eu tô me perdendo, talvez um pouco, porque eu acho que falar muito de Nana é até entregar um pouco, e como eu li já faz um tempo, né, o mangá, o que eu lembro são os pontos mais cruciais, né? Quando eu digo ler, é o relançamento. Então, assim, eu consigo lembrar mais os pontos cruciais de como que ela entrega bem uma narrativa, como que ela entende bem nessa fluidez narrativa, para que nós, leitores, não fiquemos presos, não fiquemos perdidos no que a gente precisa. Então, assim, é muito interessante a forma como tudo se pauta, é interessante a forma como a entrega narrativa é bem feita e, por tabela, acaba fazendo o leitor ficar muito preso. Então, assim, funciona muito para quem quer conhecer, funciona muito para quem gosta já da narrativa da autora. Então, assim, é uma simbiose muito perfeita, muito funcional, vamos dizer assim. E é aquilo, é uma simbiose que quanto mais você vai conhecendo, mais você quer conhecer, mais você quer realmente ter aquilo que a autora pode oferecer de uma forma muito efetiva. Então, assim, em primeiro momento, já é uma obra que ela se pauta muito em coisas que a gente vai querer entender melhor, né? Então, assim, ajudando mais ainda a agregar, né? Então, para 2 primeiros volumes, a gente tem muita coisa que é encaminhada e no final do volume a gente tá ali, nossa, que divertido, quero mais. Então é muito legal a forma como ela puxa gancho. O capítulo, os extras, né, dos volumes, que geralmente é o Café da Junko, é muito legal, funciona bem pra, tipo, a gente ter um momento de entretenimento. E sem contar que Nana, ele trata de temas que em alguns momentos vão ser um pouco mais, assim, pautados de uma forma mais séria, só que trata com uma forma muito tranquila, vamos se dizer, né? Ele não tenta ser muito pesado, ele tenta ser uma leitura tão fluida que até os momentos mais densos, eles funcionam bem pra gente ter um impacto, mas sem parecer que tá sendo forçado, é natural, é narrativa muito fino do fino, entende? Então, assim, é uma obra que eu tô aqui falando até de uma forma muito resumida, porque eu quero instigar vocês a lerem, e, meu, é uma obra que realmente funciona muito, tá aí de volta no mercado. Como eu disse, já tem 2 volumes disponíveis, os próximos devem chegar aí ao longo dos próximos meses, né, de 2023. Então, pra você, sim, você que está ouvindo esse episódio e não deu chance, vá atrás, porque vale muito a pena e você tá perdendo um shoujo que é essencial. Tá? Inclusive, na época do relançamento, eu mesmo fiquei me perguntando, fiquei pensando um pouco nisso, porque eu falei, mano, a gente tem aí um mangá que basicamente
é um dos shows essenciais, né? Porque a gente tem sempre aqueles shows que a gente sabe que são os essenciais dentro da demografia, assim como Shonen. E Nana é um desses, e não é porque, nossa, é só mais legal. Não, ele realmente é essencial, ele realmente funciona e ele realmente te prende do início ao fim. Então não deixem de ler, tá? Então, assim, foi um episódio feito pra bajular um pouco, né? Indicar que vocês leiam. E acima de tudo, fazer minha pilhinha de leitura aí e diminuir, porque estamos falando de Nana e estou falando de uma leitura fino do fino, senhores. Agora indo para os recadinhos da paróquia de sempre. Primeiramente, né, você que é novo aqui, indica o podcast para amiguinho, por favor. Você que já é velho de guerra aqui nesse podcast e já conhece, não deixe de indicar o episódio para um amigo. Se você já indicou esse, fala, pô, Paulo, eu quero um outro, indica o Jai no Jidai. Putz, Paulo, não sei se ele vai gostar, prefere filme. Tem alguns filmes lá atrás, tem de La La Land, tem de Artista do Desastre, tem inclusive o nosso primeiro podcast, que é um filme nacional. Então, assim, temos diversas pautas. Obviamente, é óbvio que atualmente eu tô focando muito em anime e mangá, até porque é uma coisa que eu tô consumindo mais recentemente, mas a gente vai ter pautas mais variadas daqui pra frente, então assim, eu peço que vocês fiquem de olho, indiquem pro coleguinha, se você já indicou, se você já é novo aí e tá ouvindo pelo Amazon não, né, pelo Apple Podcast ou pelo Spotify, não deixa de avaliar o podcast, eu peço de coração, dá uma avaliada, né? Ah, Paulo, eu não acho que você merece um 5, você merece um 4 nesse primeiro momento, um 3. Mano, avalia, entendeu? Assim como o palco das minhas redes sociais está... O palco não, né? Minhas redes sociais estão abertas para você ir lá dar seu feedback, dizer o que você tá achando do podcast, dizer o que eu posso fazer cada vez diferente, e pautas até mesmo, né? Inclusive, uma das pautas de filme merda que eu fiz aqui, me deram a ideia pra criar um quadro aí, que se eu não tiltar antes deve surgir. Prometo, mas quando surgir também vocês vão ver um lado meu que vocês vão rir demais. Tá, mas assim, sempre relembrando vocês que eu comentando ele é um podcast semanal, ele sai de 1 a 3 episódios, ultimamente tá saindo sempre 2, né? Eu pretendo sempre manter, se possível, essa métrica de 2 e sempre que possível colocar um terceiro, porque assim, meus horários são uma zona, então sempre que eu consigo gravar, eu quero gravar. Então eu quero sempre estar mantendo 2, porque eu sei que 2 dá pra eu manter bonitinho. Mas como a gente tá chegando aí cada vez mais próximo da minha trilogia de episódios aí, o 98, 99 e o 100, eu quero ver se eu consigo lançar pelo menos esses 3 juntos, para vocês terem aí a dimensão de como que foi toda a ideia maluca minha. Tá, mas assim, sempre lembrando também que o Comentando ele é um podcast que está disponível no Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e em mais alguns agregadores aí. Então, se o seu agregador favorito não tem, sinaliza ele para que ele venha aí também fazer parte, ou até mesmo sinaliza para eu ver como é que faz para incluir ele lá. Mas se o seu agregador é um desses 5 principais, ouça, porque ele está disponível. Tá bom? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos!